Quando falamos da doutrina da eleição, os corações reagem. Alguns com adoração, outros com escândalo. Muitos crentes hoje amam dizer que a salvação é pela graça, mas tremem diante da ideia de que Deus é quem escolhe soberanamente quem será salvo. E não tremem de reverência, tremem de resistência. Porque o homem natural quer um Deus que espera sua decisão, não um Deus que decreta antes de tudo. Mas a Bíblia não oferece um Deus passivo. Ela revela um Deus que reina, que elege, que determina, que salva não por causa do homem, mas apesar dele. A verdade que o arminiano não aceita é simples. A salvação não começa com o livre-arbítrio humano, mas com o decreto eterno de Deus. Antes que o mundo existisse, antes que houvesse luz, mar ou montes, Deus já havia escolhido com perfeita sabedoria e justiça aqueles a quem ele salvaria em Cristo. Essa escolha não foi baseada em previsão de méritos, nem em resposta humana futura. Foi livre, foi soberana. Foi um ato de amor eterno e imerecido. Como diz Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O homem natural rejeita essa doutrina porque ela humilha. Ela destrói o orgulho. Ela esmaga a ideia de que Deus só salva porque viu alguma coisa boa em nós. Ela mostra que, se dependesse do homem, ninguém seria salvo. Porque todos pecaram, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Não há quem busque a Deus, não há quem o deseje. Se alguém se volta para Cristo, é porque foi atraído. É porque o Pai o deu ao Filho. É porque o Espírito regenerou o seu coração de pedra. Isso é graça soberana, e isso ofende a religião do mérito. O arminianismo, por mais bem intencionado que pareça, tenta proteger uma liberdade que a Bíblia não afirma. Tenta preservar uma autonomia que a queda destruiu. Tenta dizer que Deus só escolhe os que ele vê que vão escolher. Mas se a eleição é baseada na escolha humana, então a graça já não é graça, é salário. E se a salvação depende da decisão do homem, então a glória pertence ao homem, e isso é idolatria. A doutrina da eleição, quando corretamente entendida, não torna Deus injusto. Pelo contrário, ela exalta sua justiça e sua misericórdia. Todos os homens merecem um inferno. Todos. Se Deus decidisse não salvar ninguém, ele continuaria sendo perfeitamente justo. Mas ele decidiu, por amor, salvar alguns, não com base neles, mas com base em Cristo. Não por causa da fé deles, mas para que tivessem fé. A fé é consequência da eleição, não a causa dela. Essa doutrina está por toda a Escritura. Em João 6,37, Jesus declara: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Não diz todo aquele que quiser, diz aquele que o Pai dá. Em Romanos 9, Paulo antecipa a acusação e responde: e que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. E logo depois afirma que Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. A doutrina é clara, mas a resistência é grande, porque o homem prefere um Deus que depende dele a um Deus que reina sobre tudo. Muitos dizem, mas isso faz de Deus um tirano, como ele pode escolher uns e não outros? Mas a pergunta correta é, por que ele escolheu alguém? Ninguém merece. Todos pecaram. O milagre não é que alguns foram deixados. O milagre é que alguém foi alcançado. Isso é o que transforma a eleição em louvor, não em escândalo. Como Paulo escreve em Efésios, fomos eleitos para o louvor da glória da sua graça. A visão supralapsariana afirma que a eleição de Deus precede até mesmo o decreto da criação e da queda. Ou seja, Deus não escolheu salvar em resposta ao pecado, mas com o propósito de glorificar o seu Filho como Redentor, mesmo antes que houvesse rebeldia. O pecado não pegou Deus de surpresa. A cruz não foi um plano B. A eleição não é resposta, é propósito eterno. Isso exalta a centralidade de Cristo em tudo. A salvação é pela graça, mas a graça é determinada por Deus. Nada escapa à sua soberania. Alguém pode dizer, mas se Deus já escolheu, por que pregar? Por que evangelizar? Porque a pregação é o meio que Deus determinou para chamar os seus eleitos.
Como Paulo diz em 2 Timóteo 2,10. Por isso tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Os eleitos estão no mundo, mas precisam ouvir, precisam ser alcançados, e serão, porque Deus não apenas decretou o fim, Ele também decretou os meios. Outros dirão, mas isso não tira a responsabilidade do homem? De forma alguma. A Bíblia apresenta lado a lado a soberania divina e a responsabilidade humana. O homem será julgado por rejeitar a verdade, porque a rejeita livremente. Mas esse livre é um livre aprisionado. Ele age segundo sua natureza, e sua natureza está caída. Por isso, precisa nascer de novo. Por isso, precisa ser regenerado. E só o Espírito pode fazer isso. E ele faz, em quem o Pai escolheu e por quem Cristo morreu. A eleição não é um mistério para ser escondido, é uma verdade para ser proclamada, porque ela consola o crente. Ela dá segurança. Ela mostra que nossa salvação não depende de nossa estabilidade emocional, de nossa fidelidade perfeita, de nossa força. Ela está ancorada no decreto eterno de um Deus imutável. Ela não é um peso, é um descanso. Ela não deve gerar arrogância, mas humildade profunda. O eleito sabe que nada em si o fazia digno. Tudo é graça, tudo é dom, tudo é para a glória de Deus. O Evangelho reformado começa onde o arminianismo recua. Ele declara: você não pode salvar a si mesmo. Você não buscaria a Deus. Você o rejeitaria. Você estava morto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, te deu vida. Ele te amou com amor eterno. Ele te regenerou. Ele te atraiu. Ele te uniu a Cristo. Ele te justificou. Ele vai te preservar e vai te glorificar, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o fim. Essa doutrina muda tudo. Muda a forma como adoramos, muda a forma como pregamos, muda a forma como vemos a missão, porque sabemos que o sucesso do evangelismo não depende da eloquência, mas do poder de Deus. Sabemos que oramos não para convencer um Deus indeciso, mas para suplicar ao Deus que ouve e age. Sabemos que nossas lágrimas e lutas estão debaixo da mão de um Pai soberano, que decreta com sabedoria e governa com amor. A verdade que o arminiano não aceita é a mais libertadora de todas. Deus é Deus. Ele salva quem quer. Ele é justo. Ele é bom. Ele é digno de ser temido. E mais ainda, digno de ser adorado. Não porque dependemos dele, mas porque nos resgatou sem precisar de nós. Isso é o Evangelho. Isso é graça. Isso é a fé reformada. Se você crê em Cristo hoje, é porque o Pai te escolheu antes da fundação do mundo. O Filho morreu por você de forma eficaz, e o Espírito aplicou essa salvação ao seu coração. Toda a Trindade está envolvida, e toda a glória pertence a Deus. O resto é vanglória humana, e o Senhor não divide a sua glória com ninguém.